Ordem do dia. O uso de máscaras em ambientes fechados deixou de ser obrigatório em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira. Em publicação no Twitter, o prefeito Fuad Noman afirmou que a decisão foi tomada diante dos indicadores favoráveis da Covid-19 na capital mineira, apresentados pelo grupo técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Para repercutir essa decisão da prefeitura, a gente conversa aqui na Ordem do Dia com o médico infectologista Carlos Starling. Doutor, ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite, Luciano, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Doutor, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre essa decisão da prefeitura de desobrigar o uso de máscaras em locais fechados? Lembrando que, apesar dessa decisão, ainda é recomendada a utilização do item de segurança em escolas, centros de saúde, transporte público e também para pessoas imunocomprometidas. Qual que é a avaliação que dá para a gente fazer, doutor? Bom, mais uma vez, eu acho que é uma medida precipitada, por vários motivos. O primeiro é que a incidência, apesar da queda que teve nas últimas semanas, ela ainda está alta. Nós temos uma circulação viral de mais de uma incidência da doença acima de 100 casos por 100 mil habitantes. Isso ainda corresponde a uma faixa vermelha, né, de risco, portanto, nos critérios do próprio Ministério da Saúde. Então é um alerta ainda vermelho, ou seja, não é momento de flexibilizar uma medida que isoladamente é capaz de reduzir em 7 vezes o risco de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, ou seja, máscara é uma medida de barreira cientificamente comprovada como eficaz. Antes de nós termos vacina, era o que nós tínhamos para segurar essa pandemia. Vacina mais máscara, estão dando esse resultado, né? Esse resultado bom que nós observamos. A prefeitura, da última vez que flexibilizou, ou seja, tirou a obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente fechado, com um mês depois ela teve que voltar. E ela fez isso no meio da evolução de uma variante altamente transmissível, né? Só com um nível de transmissibilidade só comparável ao sarampo, que é uma das doenças infecciosas mais transmissíveis que nós conhecemos. Portanto, por estarmos no inverno, por estarmos com índices ainda elevados, termos variantes altamente transmissíveis ainda circulando e muita gente que não tomou dose de reforço. Por tudo isso, né, não faz sentido desobrigar o uso de máscara em ambiente fechado. O senhor acredita que pode ser que a prefeitura tenha que voltar atrás, né, algumas semanas aí para frente, como aconteceu da última vez? É muito provável que isso vai acontecer. Agora, toda vez que você tem uma medida como o uso de máscaras, né, que é uma medida impactante, e você retira essa medida, você dá uma informação truncada para a comunidade, né, para a população. Ou seja, as pessoas ficam em dúvida, será que vale a pena ou não vale a pena usar? Né? Então, eu acho que, na realidade, existem interesses econômicos fortes que fazem com que as pessoas, deixem as pessoas circularem livremente, né? Isso faz parte, inclusive, de princípios negacionistas. Negar a própria pandemia, né? Negar a eficácia das vacinas, das máscaras, né? Isso nós estamos vendo a partir do próprio governo federal, que ao longo de toda a pandemia, né, negou os princípios científicos que regem, né, o controle da Covid-19. Então, não é de se estranhar que isso esteja acontecendo agora.
Doutor, o senhor falou que ao se tomar uma medida como essa, se passa um recado para a população de que a situação estaria controlada, e a gente está vendo a circulação do vírus, né? O senhor citou inclusive a taxa de imunização, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas o que dá a sensação também é de que ao se tomar uma medida como essa, se aumentar o número de casos, depois implantar essa medida de novo, é muito difícil que as pessoas sigam essa nova orientação de voltar a usar a máscara. O senhor tem essa mesma percepção? Com certeza, é o que nós observamos em várias situações, em empresas, em hospitais, até em hospitais, em escolas, né? Então, toda vez que nós damos uma informação que deixa a população em dúvida, retornar com uma medida como essa fica sempre mais complicado. Então, certamente não é uma boa estratégia. Outra coisa importante é que as pessoas acham que ter Covid é fator de proteção total contra a doença, e não é, né? A vacina mais a doença natural oferece um nível de proteção por um período mais longo. Mas ter Covid uma vez implica em um determinado risco de desenvolver formas graves, de ser internado, ir para terapia intensiva, ser entubado e morrer. Agora, ter 2 vezes duplica esse risco. Ter 3 vezes triplica o risco de ter complicações, sequelas. Portanto, não é uma gripezinha qualquer, né? Eu vejo todos os dias, né, no consultório, as sequelas dessa doença. Então, não vale a pena correr o risco. E se nós temos vacina, que são eficazes, que evitam formas graves, e a 4ª dose evita inclusive formas leves da doença em profissionais de saúde, que é o que trabalhos científicos têm mostrado, nós temos máscara que evita em 7 vezes, né, reduzem 7 vezes o risco de adquirir Covid. São 2 coisas absolutamente fundamentais para que nós, de fato, tenhamos níveis epidemiológicos mais estáveis por um período mais longo. Porque quando começa a melhorar, aí você tira uma barreira essencial, né? No meio do inverno, ainda num período de transmissibilidade alto, o que deve acontecer? Principalmente com o retorno das aulas agora. Nós ficamos 1 mês com as crianças afastadas e a boa parte do contingente de 700 mil pessoas que frequentam a escola 4, 5 horas por dia, 5 vezes por semana, e mantém ambiente fechado, né? Nós tivemos todo esse contingente parado durante 1 mês. Né? Isso tem impacto na transmissão viral. Mas na hora que tudo isso volta ao normal, né, não é o momento de imediato de você desobrigar o uso de máscara. E só recomendar não é suficiente, né? Tem que haver algum nível de fiscalização e de cobrança para que as pessoas continuem utilizando, por mais que não queiram, por mais que se equivoquem, por mais que estejam cansadas de ter que usar medidas de restrição de relacionamento social, etc. Além disso, ainda tem a monkeypox, que é uma outra doença infecciosa que está disseminando rapidamente, que também transmite por via aérea. Então, apesar da forma mais frequente de contato de contágio ser o contato íntimo e prolongado, né, a monkeypox também é transmitida por via aérea. Por isso, por tudo isso, não é o momento de se flexibilizar e desobrigar o uso de máscaras. Então, eu espero que as pessoas entendam muito bem isso. E tem pessoas, e eu conheço, e com certeza a gente está falando daquelas pessoas que desacostumam a usar a máscara, mas também tem um contrário, né, doutor Carlos Starling, que parece que quando a gente tira a máscara parece que está faltando alguma coisa, né? Hoje muitas pessoas também têm essa consciência de que é necessário utilizar a máscara em determinados lugares.
E eu confesso para o senhor, eu tive Covid há poucos dias, fiquei afastada e realmente não é uma gripezinha, né? O Luciano também contou o depoimento dele aqui, passou por um aperto, inclusive antes da vacinação, e a gente reforçou o papel da vacinação, né? Para evitar complicações. A taxa de vacinação em Belo Horizonte em toda a população, 95,5% com a primeira dose, 88% com a segunda dose, 70% com a terceira dose, 16% com a quarta dose, a chamada segunda dose de reforço, né? Alguma faixa etária, algum público mais preocupante diante dessas taxas de vacinação? Com certeza. As pessoas com mais de 60 anos, pessoas com algum nível de imunossupressão, né, que estão fazendo tratamento de câncer, são usuários de anti-inflamatórios potentes, né, esteroides, que são corticoides, são pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, que fazem uso de corticoide continuamente, crianças, né, abaixo de 5 anos, né, são as grandes vítimas, né, da Covid-19. E lembrando que o Brasil tem 10 a 20 vezes mais óbitos em crianças nessa faixa etária do que os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, quando se achava que criança não tem problema, isso é um equívoco enorme. A criança tem problema, sim. É claro, as formas mais graves acontecem nos imunossuprimidos e idosos, mas criança também tem e participa, né, do contexto epidemiológico de disseminação viral, né? Então, essas faixas etárias, elas preocupam sim, porque desenvolvem formas clínicas mais graves, né? E são faixas etárias onde a vacinação ainda não está eficaz. Carlos, mais sério, a vacinação cai, o quantitativo de anticorpos cai entre 4 e 6 meses. Então nós já temos boa parte da população também vulnerável a reinfecções virais. Carlos Starling, médico infectologista, muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super, pelos esclarecimentos aqui no Super N segunda edição. Uma ótima noite para o senhor, até a próxima, doutor. Obrigado, um prazer, Luciano e Adriana. Um grande abraço.